Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí para mais um filme aí, para mais uma dica sobre redutores de velocidade e motor elétrico. Eu começo com uma pergunta: é possível acoplar um motor monofásico IP21 a um redutor de velocidade? Vem comigo e você vai saber. Então essa próxima imagem aí nós temos aí o motor monofásico W22IP55, que é um motor. Você vê que ele é azul, ele é parecido ao motor trifásico, tá? Ele é conhecido muito como motor tipo rural. Esse motor você encontra ele na linha monofásica em 110 ou 110-220. A diferença desse motor para o motor aberto que nós falamos anteriormente, que é o motor monofásico IP21, é justamente a carcaça. A carcaça dele, por ser igual ao motor trifásico, você consegue colocar a flange que está ali do seu lado direito na imagem, uma flange tipo CDIN ou a flange FF, que são as flanges que são utilizadas em motores para acoplar ao redutor, ok? Então este motor aqui, o W22IP55, você encontra ele na praça monofásico. Porém, qual é a diferença? A carcaça dele já é maior, é um redutor que, se você percebe a caixa de ligação aí do lado esquerdo dele, é uma caixa grande. Então a carcaça desse motor ele fica robusto e às vezes muito pesado para colocar no redutor, dependendo do tamanho do redutor que você tem ou que você pretende adquirir, ok? Então esse é o único motor monofásico rural, colocando flange FF ou CDIN, que você consegue acoplar ao redutor, tá certo? Agora, qual que é a diferença do motor monofásico, o IP21, que nós falamos anteriormente, e esse, tá? A próxima imagem, eu gostaria de mostrar para você o redutor de velocidade, tá? Você já conhece, é um redutor de velocidade modelo de coroa e sem fim, que ele tem uma coroa de bronze dentro, um sem fim, né? Então ele é coroa de bronze 90 graus. Esse redutor você encontra ele na praça, nós fornecemos, o grupo VDS fornece esse tipo de redutor, com a flange de entrada tipo CDIN ou flange de entrada tipo FF para acoplar os motores, tá? Geralmente, 99%, como eu já falei anteriormente, são motores trifásicos que você consegue acoplar neste redutor. E nós temos ali do lado direito o redutor com eixo de entrada. Então, quando você tem aquele motor IP21, a diferença é o seguinte: o eixo do motor do IP21 monofásico, ele é mais longo, tá certo? O diâmetro desse motor, o diâmetro do eixo desse motor geralmente não, o diâmetro do eixo do motor é em polegada, tá certo? Então você tem uma diferença no diâmetro do eixo do motor e no comprimento do motor, do eixo do motor. Quando você vai acoplar o motor monofásico IP21, por conta do eixo dele ser mais longo e ser polegado o diâmetro, para você acoplar nesse redutor aí vai ser um pouco difícil, porque ele não vai dar o ajuste à flange, porque a flange é outro tipo, é a C149. É uma flange diferente da CDIN e da FF. Então você não consegue acoplar, porque ele é totalmente diferente. Para você acoplar, você teria que fazer uma gambiarra, né? A gente não gosta nem de falar desse nome gambiarra. A gente fala muito de ajuste técnico, uma gambiarra, né? Então você vai pegar, você vai usinar o eixo do motor IP21, a chaveta desse motor do IP21, ela é mais estreita, a chaveta da entrada do redutor é mais larga, então você tem que abrir a chaveta do motor monofásico, você tem que fazer toda uma série de adaptação para tentar colocar ele no redutor, fora que a flange não é a C149. Então você vai ter que fazer todo um ajuste para adaptar esse motor IP21 no redutor. Vamos lá. Ah, José, eu comprei o motor IP21, eu queria colocar no redutor. Se você mexer no eixo, mexer na chaveta, cortar o eixo para acoplar no redutor, você vai perder a garantia do motor. Então, às vezes você comprou o motor, nem ligou o motor novo, tirou da caixa, você mexeu, fez toda a estrutura lá que você precisa fazer no equipamento, e na hora que você vai ligar, o motor apresenta uma falha, um problema de garantia. Só que não adianta você levar na fábrica, porque você mexeu no eixo, você mexeu na chaveta e não vai conseguir colocar no redutor. Então, qual é o toque que eu dou para vocês? Se você quer colocar um motor monofásico, você já tem um motor monofásico, né?
e precisa colocar um redutor na sua máquina, você pode utilizar o redutor ali do lado direito, que tem uma ponta de eixo de entrada, e você pode utilizar um desses dispositivos aqui embaixo, de união, peças, né, que seria esse do lado esquerdo, seria o acoplamento elástico, que tem uma borracha no meio. Aí você tem que usinar os dois lados dessa peça, colocar uma parte no motor, a outra parte na entrada do redutor. Aí você vai fazer uma base para deixar o motor no nível da entrada do redutor e você vai fazer a união do seu motor monofásico IP21, tá certo? Junto ao redutor ali no eixo de entrada do redutor. Ou você pode utilizar ali do lado direito, você está vendo um conjunto de polias, né? Você pode utilizar a correia e através de polia você fazer a transmissão do motor junto ao redutor com eixo de entrada. Desde que você use polias iguais, porque como em vídeos anteriores nós falamos a diferença, né? Quando você coloca uma polia menor no motor e uma maior no redutor, você está alterando a velocidade do motor, consequentemente no torque do equipamento, e se o seu redutor não estiver bem dimensionado, você pode acabar estragando esse redutor prematuramente, tá certo? Então, qual que é o toque que hoje nós estamos dando para vocês? Não há como você colocar o motor monofásico C149 com flange C149 no redutor. Só se você fizer um ajuste, cortar o eixo, abrir a chaveta, enfim. Você fazendo isso, você perde a garantia do seu motor, se o seu motor for novo, né? E aí você acaba danificando o equipamento. Mas você pode utilizar esse motor seu com acoplamento elástico ou transmissão com polia. Poderíamos colocar aqui engrenagem também, né? Engrenagem corrente, tá certo? Aí você pode usar o seu motor monofásico, tá? A única diferença é que no motorredutor, infelizmente, você consegue colocar o motor IP55, que é o tipo rural, monofásico, que dá para acoplar no redutor, porque ele é igual ao motor trifásico, tá certo? E o motor trifásico normal. Mas, Josué, eu queria usar o motor trifásico, não queria usar o motor monofásico. Você pode adquirir o inversor de frequência. Na potência até 3 cavalos, ele vai entrar, na sua rede vai entrar monofásico no inversor de frequência e você vai conseguir ligar o motor trifásico no seu equipamento através do inversor de frequência, que é um equipamento a mais que você vai adquirir, tá? Eu vou chutar mais ou menos o preço do motor de monofásico aí, vamos supor de 1 cavalo, eu creio que você vai pagar na praça R$ 1.600, R$ 1.800. Um motor trifásico você vai pagar entre R$ 1.080 e R$ 1.200. Um inversor de frequência você vai pagar na faixa de R$ 1.200, R$ 1.300. Então é tudo custo que você precisa colocar na ponta da caneta, tá certo? Para ver o que é mais viável para você, custo-benefício, tá certo? Então eu espero ter dado um toque para vocês em relação a motores monofásicos e trifásicos, né? Acoplado ao redutor. A maneira como você pode utilizar, aproveitando o seu motor, é lógico, você não vai jogar no lixo, você pode utilizar através de polia, de acoplamento, de engrenagem, mas, enfim, o que nós nos colocamos à disposição, nós temos um grupo de vendedores técnicos aqui no grupo VDS, que pode orientar você em como você montar o seu equipamento. Você tem a sua maquininha de doce lá na sua casa, uma maquininha de doce caseiro, e você quer automatizar essa máquina, esse misturador, liga pra gente, que a gente vai estar atendendo você e orientando em como você pode fazer isso, tá ok? Solução a gente só não tem para morte, para o resto a gente consegue dar aí uma solução para o que você precisa, tá certo? Não esquece de dar uma joinha, se inscrever em nosso canal e até a próxima, um abraço. Espero ter contribuído mais uma vez.